Que agora vamos direto para o caso do fazendeiro desaparecido, Fábio, que nós começamos a mostrar no programa de ontem. Nós ouvimos uma testemunha que afirma ter ouvido tiro. Tiros teriam sido ouvidos no dia em que ele sumiu. O que aconteceu com o sitiante Fábio de Andrade Carneiro, de 47 anos? Desde o dia 18 de abril, ele não é mais visto e ninguém tem informações do paradeiro dele. Um sumiço repentino, sem explicação, e que intriga a polícia de Salesópolis, no interior de São Paulo. Fábio teria decidido abandonar a família. Esse irmão diz que não acredita nessa hipótese. Meus pais estão muito preocupados. Assim, não sei nem te dizer o tamanho da preocupação. Qual o medo da família nesse momento? De ter acontecido o que com seu irmão? A gente tem medo de ter acontecido o pior com ele, porque... pelo que a gente escuta, a gente está morrendo de medo de ter acontecido o pior. De ter perdido ele para sempre? Sim. Se ele não tinha coragem de abandonar os pais, Fábio pode ter sido vítima de um crime? De um acidente? Onde está Fábio? O sítio fica a mais ou menos 15 quilômetros da cidade. Para chegar até a localidade, o Fábio teria que passar todos os dias por essa estrada onde nós estamos. Quando período de calor, a estrada tem muita poeira, o que dificulta a visibilidade de quem passa por aqui. No período de chuva, o problema é a lama. Além da lama, tem uma outra situação, que são os buracos que surgem aqui nessa estrada. A família, inclusive, tem medo que naquela noite de 18 de abril, o Fábio, por exemplo, tenha sido vítima de criminosos. Se ele tiver passado por aqui à noite sozinho, ele pode ter sido, por exemplo, assaltado. E aí, se os criminosos tiverem, por exemplo, decidido se desfazer tanto do carro do Fábio quanto do próprio corpo, eles teriam muitas opções. Uma delas, inclusive, é justamente essa reserva que tem aqui na região com essa lagoa gigantesca. É uma lagoa muito grande que fica muito perto da cidade de Salesópolis e principalmente muito próxima também do sítio onde o Fábio estava morando com os pais nos últimos dias. A represa Ponte Nova, formada pelo rio Tietê, tem mais de 200 quilômetros de extensão e atende diversos municípios do estado, incluindo moradores da zona sul da capital paulista. Em volta do espelho d'água, há uma reserva ecológica e muitas plantações de eucalipto e pinheiros. Para chegar até a represa, bem lá embaixo, é muito fácil, tem muitos acessos como esse daqui. E aí a região é muito frequentada por turistas, principalmente que vêm em busca de tranquilidade, uma proximidade com a natureza e principalmente para pescaria. E aí é muito comum também a gente encontrar pedaços de carros em alguns pontos, como esse resto de para-choque aparentemente de uma picape, que a gente acabou de encontrar aqui, bem próximo da represa, de um dos pontos dessa represa, né? E o carro do Fábio justamente era uma picape que também sumiu junto com o Fábio. Tudo isso, claro, é ponto de investigação. Peças como esta daqui estão sendo recolhidas pela Polícia Civil para serem analisadas, para saber exatamente o que foi que aconteceu com o Fábio. Será que ele foi assassinado, por exemplo, e de repente jogado dentro da represa? Essa é uma das perguntas que a polícia ainda busca resposta. Mas nos últimos meses, a pesca na região está proibida por conta da pandemia do novo coronavírus. Sem turistas, o trânsito de carros na região tem ficado por conta dos moradores. O Isaías, ele tem um ponto comercial aqui na região e conheci o Fábio já há 4 anos, né, Isaías? Era uma pessoa tranquila, né? Com certeza. Era amigo da gente, passava com a família, passava com o pai dele aí. Sempre cumprimentava, de vez em quando parava, de vez em quando não, mas o pouco que a gente conhece ele era assim, sossegado, nada que
levava alguma coisa a acontecer com ele, né? Se sumisse, que ele sumiu aí, a gente não sabe. Cidade pequena, quando acontece isso, chama a atenção de todo mundo, né? Com certeza, com certeza. Ele nunca se envolveu em confusão, nada? Que eu saiba aqui, não. Eu sempre, era até amigo até da gente, vinha com outras famílias aí, gastava com a gente. Sempre dando risada, sempre feliz. O que mais chama a atenção de vocês, de repente, assim, nesse sumiço do Fábio, que ninguém sabe para onde foi, onde é que está, o que aconteceu? A gente está perto de uma lagoa grande. Então, a gente imagina muita coisa, né? Porque nesse mundo a gente não sabe o que acontece para fora. Nossa cidade é uma cidade turística, né? Vem muita gente também de fora, pode ser que teve algum problema com alguém ou não. E para sumir com pessoas aqui é fácil. Ó, tem uma grande represa. Só que a gente não sabe que isso pode ser isso mesmo. A região é uma região tranquila, né? Com certeza. Quando acontece isso, chama atenção. Muito. Fábio tinha 47 anos quando sumiu. A picape que ele estava usando não tem localização por GPS. Antes de sumir, o Fábio estava nessa casa aqui no fundo, onde moravam os amigos dele. Agora cedo a gente percebe que algumas pessoas passaram a noite aqui. Dá para a gente perceber que o rastro dos veículos ficaram para trás. Vamos bater palma, ver se ainda tem alguém aqui, ver se algum morador ficou na casa para poder conversar com a gente, para contar para a gente o que foi que aconteceu naquela noite de 18 de abril que o Fábio esteve aqui com alguns amigos. A gente percebe que tem alguns animais. Os compadres do Fábio estavam aqui com ele naquela noite. Aparentemente a casa está fechada. O vizinho contou pra gente que hoje cedo algumas pessoas saíram, foram para a cidade e não tem aparecido muito aqui depois que o Fábio sumiu. O vizinho está com medo, não quer falar, não quer dar entrevista, porque inclusive algumas pessoas aqui já teriam sido ameaçadas depois que o Fábio desapareceu. As informações é de que o Fábio estava aqui em um churrasco com alguns amigos e por volta de 9h15 da noite teria dito para as pessoas que iria se encontrar com a namorada, que morava na propriedade dos pais dele, com a avó. Só que essa namorada estaria na casa de algumas pessoas, um imóvel que fica a mais ou menos uns 50 metros aqui da casa dos compadres dele. Então ele teria saído de caminhonete, passado aqui por essa estrada, para chegar até a casa das pessoas onde a namorada estava em um outro churrasco com outras pessoas. A casa fica um pouco mais ali na frente. A gente vai chegar lá para ver se a gente bate palmas, para ver se alguém atende a gente, para ver se a gente consegue falar com a namorada dele, porque parece que a avó está morando no imóvel que fica nos fundos. A comadre do Fábio teria dito em depoimento para a polícia que depois que ele saiu da casa deles, ele veio justamente nessa casa em busca da namorada. Pouco tempo depois, ela teria escutado uma discussão, um bate-boca. A comadre então veio para saber o que estava acontecendo. No meio do caminho, ela teria escutado disparos de tiros. Quando ela chegou, inclusive, no portão, uma pessoa teria dito para ela para que ela fosse embora. Ela queria saber o que estava acontecendo, mesmo assim a pessoa teria insistido para ela ir embora. Aí ela foi embora. Pouco tempo depois, eles viram a picape do Fábio passando, mas não estaria sendo dirigida por ele, uma outra pessoa. E é essa pessoa que a polícia agora tenta descobrir quem é que estava dirigindo o carro do Fábio. Vamos ver se é essa casa aqui. Se não for, a gente bate palma na outra casa ali. Vamos procurar saber se é a namorada do Fábio ou a avó da namorada do Fábio está morando em uma dessas casas, para a gente tentar falar com ela, para saber se ela tem notícia. Ali, tá chegando ali outro carro ali, vamos procurar ali. Chegando uma pessoa, vamos conversar ali com a mulher. Bom dia.
Meu nome é Aguiar, a gente é da Record TV, do Cidade Alerta. A gente está fazendo uma reportagem sobre o desaparecimento do Fábio. A gente está procurando a Eliette. Eliette? Isso. Sabe dizer onde é que ela mora? Acho que ela mora lá pra cima, que é a família dela é daqui mesmo, só que eles foram embora ontem. A família dela estava morando aqui, né? Tava, daí eles foram embora ontem. Mas ela mora ali pra cima, ali, eu não sei dizer bem o lugar onde é. Entendi. Você sabe dizer pra gente se ela continua morando aqui na região depois do desaparecimento do Fábio? Se realmente ela estava namorando com o Fábio? Porque parece que ela estava namorando com o Fábio quando ele sumiu, ele teria saído da casa dos amigos para poder procurá-la, né? Não sei, moço. Eu mudei pra cá, foi quarta-feira. Há pouco tempo que eu tô morando aqui. Ah, então na época você não morava aqui. Não. Aqui quem mora? Aqui é do meu patrão, do patrão nosso. Do seu meu. Não tem nada a ver com o pessoal do Fábio? Não. Nesses dias que você estava aqui, você chegou a ver a Eliette, a namorada do Fábio, se ela estava por aqui? Não tava. Não tava. Tava só a família dela, a vozinha dela mesmo, tudo. Ela não tava. Você sabe se a gente consegue encontrar qual casa que é, mais ou menos? E o pior é que só meu marido sabe, meu marido trabalhando, tá lá em cima na roça. Aí, só ele que sabe onde que é, eu mesmo não sei, faz pouco tempo, né, como é que tá aqui. Tá ok, obrigado, tá? Bom, ela tá dizendo pra gente então que a Eliette não tem aparecido aqui, mas a avó da Eliette, nessa casa aqui, é isso? Nessa casinha aqui? Nessa casa aqui estava morando a avó da Eliette, que é a suposta namorada do Fábio. A avó, inclusive, já teria saído também do imóvel. O imóvel está fechado. A gente vai agora subir para uma outra comunidade para ver se a gente consegue achar a Eliette, então. No mesmo terreno, há várias casas de aluguel. Todas estão fechadas. Com medo, depois do sumiço de Fábio, todos se mudaram. A gente teve informação, então, que a Eliette está morando aqui na casa da irmã dela. Essa casa que está aqui no fundo. A gente vai tentar falar com ela. A gente está usando a máscara agora justamente porque se ela for atender a gente, até para questão de proteção para todo mundo. Eu vou bater palma aqui na porteira para ver se ela realmente está aqui e vem conversar com a gente para poder falar para a gente sobre a noite que o Fábio desapareceu. Já tem aqui informação de pedindo para não entrar. Bom dia, amigo. Tem um morador aqui, vai vir atender a gente. Vamos ver se realmente ela está aqui e se ela topa bater um papo conosco. Bom dia. Bom dia, meu senhor. Tudo bem com o senhor? Tudo bom. Nós somos da Record TV do programa Cidade Alerta. A gente está procurando a Eliette. Ela está por aí? Tá. Será que ela conversa com a gente um pouquinho? Sim, só um minutinho. Obrigado, senhor. Foi chamar então, vamos ver se ela vem para poder conversar com a gente, para saber se realmente, naquela noite do dia 18 de abril, o Fábio chegou a procurá-la, chegou a conversar com ela, foi justamente a noite que ele desapareceu. Instantes depois, a suposta namorada do Fábio aparece para conversar com a nossa equipe. Bom dia. Tudo bem? Você que é a Eliette? Sim. Eliette, a gente está fazendo uma reportagem sobre o sumiço do Fábio, né? Dia 18 de abril, e a informação que a gente teve é que você estaria namorando com ele. Vocês estavam namorando? Nós namorando? Nada. Não? Não, ele era apenas filho do patrão aí. Ah, entendi. Ele tomava a vodka dele e eu tomava minha enxertada. Era só isso, nós era amigo. E aí, parece que ele teria saído para poder te procurar. Vocês chegaram a conversar naquela noite? Quando No dia saiu, que ele sumiu? Antes dele sair, no sábado à tarde ele estava na minha casa. E nós estávamos bebendo. Depois que ele saiu, eu não estou sabendo de nada, não. Vocês estavam juntos de dia, é isso? Isso, era durante o dia, sim. À noite vocês não chegaram a se encontrar? Não. Além de negar o relacionamento com Fábio, Eliette também disse que não ouviu barulho de tiros naquela noite, de 18 de abril, apesar de estar no mesmo terreno onde os tiros teriam acontecido. Você sabe o que pode ter acontecido com o Fábio naquela noite? Não faço ideia. Você ficou sabendo do sumiço dele? Fiquei. Inclusive, eu estava dormindo na minha avó, aí ele estava falando se eu tinha ouvido alguma coisa. Não. Aí eu ainda perguntei para a menina ainda que tinha com ele, que nessa noite ela subiu com ele lá para cima, né, na casa do irmão dela, do Paulinho. A Joelma e o Samuel, o marido dela. Ela que subiu com ele para cima. Aí ela que sabe de mais coisa, né? Esses são os compadres dele, é isso? Lá na casa deles que ele estava? Não batizou a criança não, mas ela falava que era compadre. É isso mesmo. Ele estava com eles então, com esse casal? Sim. Ela teria dito que escutou barulho de tiro ali perto da casa da sua avó. Ela falou mesmo. Você chegou a conversar com ela? Não. Assim, tem informação dessas coisas, não.
Morava mais alguém ali naquele terreno onde a sua avó morava, ali onde você estava? Não, era só minha avó mesmo, que estava na frente. Que eu estava até com ela, né? Esse dia, no sábado. Eliette diz também que naquela noite chegou a pegar carona com Fábio. Ele a teria deixado na casa da avó dela e seguido para a casa dos compadres. A gente teve informação de que alguns rapazes moravam ali, naquele mesmo terreno, naquela mesma região, e que esses rapazes teriam discutido com o Fábio naquela noite. Ah, isso aí a Joelma fala, mas eu não... Você não chegou a ver nada, ouvir? Nada. Barulho de tiro? Nada. Nem. Você chegou a ver a picape dele aquela noite, na noite que ele desapareceu? Não, só quando subiu com ela pra cima. Depois disso, de verdade, mesmo não. E aí você viu ele mesmo dirigindo quando ele passou? Quando ele subiu com a Joelma, ele estava dirigindo, que inclusive ele me deixou na minha avó. Aí eu desci, ele estava no volante. Aí quando ele subiu pra cima, eu não tô sabendo de mais nada. Depois você não viu ele mais? estava dirigindo quando subiu pra cima, sim. O que você acha que pode ter acontecido com o Fábio? Ai, eu não faço ideia, não. Não faço nenhuma ideia, de verdade. Você não acha que, por exemplo, ele pode ter sido vítima de algum assaltante aqui na região, alguma coisa assim? Ele não brigou com ninguém aquele dia? Não. E confirma que Fábio era uma pessoa tranquila e que convivia bem com todos. O que deixa o sumiço ainda mais intrigante. Quem teria interesse no desaparecimento de Fábio? E por quê? Ele era bonzinho, ele só bebia mesmo, tadinha, a vodka dele, mais nada, não fazia nada de errado. Ele só bebia e conversava, né? Quando bebia demais só falava bobiça, mais nada. E voltou a negar qualquer tipo de relação com Fábio. Disse, inclusive, que ele gostava de outra pessoa. Vocês nunca chegaram a ter um relacionamento, então? Não, porque inclusive ele era louco por uma menina Giovana. Acho que ela fez 18 anos agora. Ela casou há poucos dias. E ele vivia falando pra mim. Ela vai separar do cara e vai ficar comigo, porque ele conhecia ela há muito tempo. Eu conheço ele o quê? Eu conheci ele fazia 2 meses. A Giovana era o amor da vida dele. Eu falei pra ele ainda, tudo bem que ela é uma criança ainda, mas amor não tem idade. Aí eu só escutava ele, tadinho. Quanto a um possível desentendimento com os vizinhos de sítio que moravam no mesmo terreno que a avó dela, Eliette nega a briga e afirma que Fábio não conhecia essas duas pessoas. Tinham 2 rapazes que moravam também ali naquela região, que ele teria se desentendido com esses 2 rapazes. Nunca. Isso? Ele não conhecia ninguém ali. Para falar a verdade, eu nem sei mesmo o que aconteceu. Ele não conhecia ninguém. Você acha que ele tá vivo ainda? Isso aí eu não... pelos comentários, um fala uma coisa, tu fala outra, não sei o quê, então a gente fica tudo confusa, né? Mas eu não faço ideia de nada mesmo, não. Enquanto isso, para desespero da família, Fábio continua desaparecido.